Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é André e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho a respeito das hamburguerias, que foi o setor escolhido por nós. Primeiramente, os integrantes do grupo sou eu, André, o Frederico, o João Pedro e o Thales. Aqui, como vocês podem ver, é a nossa aba inicial, onde a gente tem acesso às demais abas. Então vamos para a aba Perguntas agora. Essa aba Perguntas é basicamente o coração da nossa planilha. É nela que a gente pensou na nossa análise SWOT. Ok, então vamos lá. De início, eu vou explicar para vocês no que a gente pensou, nas perguntas que a gente pensou e nos cenários que a gente pensou é, essa análise SWOT. Aqui a gente tem os riscos e as oportunidades como padrão dessa análise, e a gente pensou em fazer ela em Brasília, como um cenário, e na capital da Índia, como outro cenário, para a gente ver cenários completamente diferentes, de países diferentes, de continentes diferentes. Então vamos lá. Primeiramente, pensando no cenário de Brasília. Existem concorrentes consolidados? Com certeza existem. A gente pode ver isso tanto quanto essas empresas grandes como o McDonald's e o Burger King, quanto algumas empresas locais aqui, mais locais, mas que também já são empresas consolidadas no nosso cenário. A população tem consciência dos malefícios do fast food? Com certeza tem. O poder de compra da população tem diminuído na pandemia? Essa aqui é uma resposta um pouco controversa, mas pensando no cenário de Brasília, onde tem a maior renda per capita do Brasil, e mais nessa área do plano piloto, a gente não achou que esse fosse um risco tão grande. Esse foi o nosso pensamento com essa resposta. Enfim, a frequência do consumo de carne bovina é afetada por motivos religiosos? Não, isso não acontece em Brasília, né? E há uma alta no preço dos insumos devido à sazonalidade? Sim, existe. A gente fez uma pesquisa sobre isso e claramente os preços variam muito de acordo com as estações do ano. Logo, a gente pode ver que há um risco médio para o cenário de Brasília. Vamos ver então as oportunidades. Aqui em Brasília, os clientes são leais barra fiéis? Eles são leais sim, e a gente também conseguiu comprovar isso com uma pesquisa onde mostra que os clientes de hamburguerias têm uma tendência muito grande em sempre pedir no mesmo lugar. Então, isso evidencia essa resposta. As pessoas estão consumindo mais fast food na pandemia? Sim, isso é inegável no nosso país e na nossa realidade. O ambiente é levado em conta para a escolha do restaurante? Também essa pergunta é um pouco complicada, muito mesmo pelo cenário que a gente se encontra, mas num cenário normal, sim, o ambiente é um fator primordial na escolha de um restaurante. E aqui, as redes sociais têm impacto na demanda de hambúrguer? Cara, isso é uma coisa muito surpreendente e sim, as redes sociais têm um impacto gigantesco, ainda mais nesse cenário de hambúrgueres. A gente viu que as campanhas em redes sociais, alguns cupons promocionais também têm um impacto gigantesco no consumo dos hambúrgueres. E os clientes valorizam produtos diversificados que atendem a diferentes públicos? Sim, isso também acontece aqui no nosso cenário, em Brasília. Portanto, a gente tem um mercado de médio risco e alta oportunidade, que pode ser considerado um mercado admissível. Isso pode ser melhor evidenciado aqui no gráfico, né? Um gráfico de oito tipos de mercado, e aqui né, a gente tem um risco médio e uma oportunidade alta, portanto, um mercado admissível. Agora, eu vou falar um pouco sobre o contexto da capital da Índia. Lá na capital da Índia, a gente pode ver que existem concorrentes consolidados? Não existem. A gente fez uma pesquisa bem aprofundada sobre isso e parece que lá não tem nenhum nome muito forte no ramo de hamburguerias. Lá, na Nova Delhi, a população tem consciência dos malefícios do fast food? Sim, ele tem essa conscientização. O poder de compra da população tem diminuído na pandemia? Claramente. Claramente tem também. A frequência de consumo de carne bovina é afetada por motivos religiosos? Esse é um ponto muito importante lá, que o pessoal lá tem muitas pessoas que seguem a religião hindu, e nessa religião há uma restrição bem grande sobre carne bovina. Então, sim, a frequência de carne bovina é muito afetada por esse motivo. Há uma alta nos insumos devido à sazonalidade? Sim, também, assim como aqui em Brasília, a gente tem esse empecilho. Perfeito. Então lá o risco desse mercado foi considerado alto.
Isso, só para deixar claro para vocês, isso foi definido por a gente, um processo de pesos e classificações. Eu acho que não vale muito a pena entrar nesse mérito agora, mas só para deixar bem explicadinho mesmo. Agora, a respeito das oportunidades de Nova Delhi, perdão. Vamos lá. Os clientes são leais barra fiéis? Sim, a gente percebeu que lá, mesmo que não há tanto alguma pessoa consolidada, as pessoas também têm a tendência de ir normalmente nos mesmos locais. As pessoas estão consumindo mais fast food na pandemia. A gente viu que isso, no caso, foi muito atrelado a, essa coisa do poder de compra. Então lá, diferentemente do Brasil, o fast food não está sendo tão recorrente na pandemia. O ambiente é levado em conta para a escolha do restaurante? A gente percebeu também que lá o pessoal, pelas umas pesquisas que a gente observou, não foi assim, é algo importante, a gente pode dizer assim, mas não foi um fator mais, nem dos três fatores, se eu não me engano, mais consideráveis pela população ao escolher um, um restaurante. As redes sociais têm impacto na demanda de hambúrguer? Essa daqui é um ponto que também não tem um impacto muito grande, muito mesmo por muitas pessoas lá nem terem acesso à internet, né? E os clientes valorizam produtos diversificados que atendem a diferentes públicos? Sim, e também está muito relacionado àquela pergunta aqui da carne bovina, né? Porque normalmente os hambúrgueres são feitos de carne bovina e a gente tem que ter essa opção, no caso, lá na capital da Índia. Portanto, com risco alto e uma oportunidade média, a gente vê um mercado turbulento, né? Que no gráfico a gente pode ver isso. E esse foi basicamente o nosso comparativo desses dois cenários. Aqui, como eu disse, tem os pesos que a gente definiu para cada pergunta e as classificações, mas isso já está mais especificado na planilha que mandaremos para o senhor. Portanto, professor, muito obrigado. Foi um prazer fazer esse trabalho. Foi muito legal aprender a mexer melhor no Excel, a fazer umas pesquisas mais avançadas sobre setores, usar esse esquema da sazonalidade. Tem uma plataforma do Google que dá uma ajudada muito legal nisso e foi uma experiência muito legal. Portanto, muito obrigado, professor.